Inter, em outro super jogo de hoje, em momentos muito diferentes, essas duas equipes, né? A parada para o Mundial fez muito bem para o Inter. Roger Machado aí conseguiu fazer esse time alavancar depois da parada. Talvez a atuação até não esteja sendo aquele futebol que encanta, mas é um time que vem apresentando muitos resultados. Enquanto isso, o Fluminense, mesmo tendo uma campanha tão boa no Mundial, entrou numa crise aí depois do Mundial de Clubes. Esse jogo, muito equilíbrio no Beira-Rio, Hernan? Ou você vê um favoritismo aí do Inter que joga em casa e vem num bom momento? Eu vejo o favoritismo do Inter por jogar em casa num Fluminense que está instável, né? E acho que pro Fluminense é uma boa oportunidade para, né, deixar para trás o que vem acontecendo no Brasileiro, uma classificação em cima do Inter, rival assim, direto de Série A. Você pode mudar um pouco essa chave. Então é jogo bom, é jogo grande também, não tem favorito a passar, mas eu vejo que nesse primeiro jogo você tem um lado pro Internacional por estar jogando bem e o Flu buscando de volta essa estabilidade que foi no Mundial. É um pecado que é o Inácio com lesão no joelho. Tá lesionado, fazendo muita falta. Muita. E é muito pecado porque ele estava muito bem, podia deslanchar num clube gigante como o Fluminense, mas assim, não tem o que fazer. Tem que montar o time que seja competitivo contra o Internacional. A lembrança da Libertadores 2023, o último confronto mata-mata entre os dois, quando o Fluminense venceu em 6 minutos, né, 4 minutos, dos 39 aos 43, fez os 2 gols da virada no Beira-Rio. Esse jogo ainda está engasgado, né, para os colorados. Tá. Então vai ter essa memória no jogo de hoje no Beira-Rio, mas tem que jogar para vencer. O Inter melhorou, mas jogou mal alguns momentos de jogos, não só no final de semana contra o Vasco, contra os jogos anteriores também jogou mal. Então tem que entender o que fazer para recuperar jogadores fundamentais, como o Carboneiro. Está voltando a jogar bem, mas precisa ter ele com mais regularidade. A gente pegar, né, são 4 jogos após o Mundial de Clubes. O Fluminense vem de 4 derrotas e o Inter vem de 3 vitórias e um empate. Então, o Inter ainda não perdeu, enquanto o Fluminense ainda não ganhou. O Fluminense, depois do Mundial, uma derrota para o Cruzeiro. Foram jogos difíceis, é verdade, mas ainda assim é uma sequência muito ruim aí para o time do Renato Gaúcho. Uma derrota para o Cruzeiro por 2-0, perde para o Fla-Flu também por 1-0, é derrotado pelo Palmeiras e também a última partida para o São Paulo 3-1. E mais o jogo do Chelsea. E mais o jogo do Chelsea. São 5 derrotas seguidas. 5 derrotas seguidas, né? Contando, claro, com a eliminação no Mundial de Clubes na semifinal. Hernan, você fez esse jogo contra o São Paulo, né? O último. Sim. São Paulo e Fluminense. Estava lá. Dá para entender, você falou, eu lembro que você trouxe aqui uma percepção sua sobre uma falta de confiança desses jogadores do Fluminense. Dá para entender essa crise de um time que estava tão forte, inclusive mentalmente muito forte no Mundial de Clubes, com uma defesa muito sólida, mas que conseguiu jogar também, um time tão fechado, né? Parecia ali uma grande sinergia do Renato com os jogadores. E de repente isso vai embora. O futebol é muito doido, né? As coisas mudam muito rápido. Mas como que dá para ver essa mudança tão drástica? E é natural você ter uma queda de rendimento pela quantidade de jogos. Isso é algo que o Renato falou e eu estava conversando com rapidamente, assim, não foi nem uma conversa muito longa, com o Alexandre Mendes, que é o assistente do Renato, e falando, o Mundial foi muito legal, tal, foi muito bacana, mas agora o mundo é aqui, né? Agora é focar aqui, precisa retomar aqui o mais rápido possível. Então um sentimento, um desejo muito grande da comissão técnica, do Renato, desse time voltar a ter desempenho. Mas, assim, é nítido também que os caras estão, assim, batendo num teto da questão do número de jogos, viagem, o cansaço. O Renato falando, esses jogadores não tiveram férias, dá um desgaste natural, assim. Mas o Fluminense precisa urgente voltar, né? Não dá mais para ficar se arrastando um retorno. Mas daqui a 3 jogos, 4 jogos, daqui a pouco você é eliminado de uma Copa do Brasil, daqui a pouco você está lá embaixo no Brasileiro e não consegue mais voltar a figurar na parte de cima da tabela. Então é um momento de muita atenção.
E esse momento, obviamente, está todo mundo dentro do Fluminense ciente e tentando fazer mudar. Mas é aquela coisa, saiu o principal jogador, não teve uma reposição. O Soteldo não veio para ser o substituto do Arias, mas veio para ser um jogador com a qualidade e característica. O Soteldo não está conseguindo jogar. Ele ainda não mostrou ser esse reforço de 30 milhões e tal que o Fluminense trouxe. E o Cano não consegue, o Everaldo não é substituto para o Cano. O Everaldo tem uma característica diferente, né? O Cano não é mais o goleador que a gente sempre viu no Fluminense. É um momento de muita atenção pro Renato. Mas, assim, repito, a percepção e conversando com o pessoal do Fluminense lá no jogo, depois do jogo, é essa de que está todo mundo incomodado, querendo mudar. PVC, como é que um jogo como esse pode ser uma virada de chave? De repente as coisas começam a fluir novamente, porque a chiadeira já está começando, né? Já teve vaia, já tem uma certa pressão para o clube. O futebol brasileiro é assim, uma sequência negativa já pesa muito, né? As críticas já começam a pesar bastante. Por ser um mata-mata, por você conseguir o ponto de virada, pode ser um mata-mata, porque você ganha confiança e ânimo numa outra competição. Que pode ser a Copa Sul-Americana, que pode ser a Copa do Brasil. É claro que você não pode descuidar do Campeonato Brasileiro, mas você pode mirar que pode ganhar a Copa do Brasil. Por exemplo, fica discutindo se é Copa Sul-Americana ou se é Brasileirão, pode ter a Copa do Brasil ainda. E o Internacional tem oscilado muito dentro dos jogos. O Internacional ganhou do Vitória 1-0, não jogou bem. O Internacional ganhou do Ceará 1-0, jogou mais ou menos. O Internacional jogou contra o Vasco, empatou o jogo no fim, merecia até ganhar o jogo pelo segundo tempo, mas não conseguiu ser o nível de competitividade que teve na Libertadores. Então, o Internacional é um time que tem um rosto, que tem uma característica, que tem um jeito de jogar, mas que não tem regularidade. É possível para o Fluminense chegar no Beira-Rio e ganhar o jogo. Como ganhou aquele jogo de 2023, que é a última lembrança de mata-mata Fluminense Internacional, foi um jogo de 4 minutos. Porque o Fluminense virou dos 39 aos 43. E com o John Kennedy, que voltou e não aconteceu nada até agora. Então, é curioso você também abrir mão de um talento, do maior talento. Precisava abrir mão, tinha um acordo com o Arias. Ele vai para o Wolverhampton, chega o John Kennedy, que era o craque do time em 2023. E o Arias estava no time. E hoje você não consegue acreditar no John Kennedy e lamenta a ausência do Arias. Sendo que os dois estavam juntos e quem fez o gol do título da Libertadores foi o John Kennedy. O futebol é muito rápido. Sim, muito rápido. E o Inter também mudou inclusive sua forma de jogar, né? Voltou ao esquema com 2 volantes, né? Eu acho um pouco diferente, falando com o Roger um pouco. O Roger gosta que a gente chame de 4-1-3-2. Eu entendo por quê. Ele faz o Thiago Maia de primeiro volante e ele joga o Bruno Henrique para a função de meia. Quando defende, ele faz uma linha de 4, mas quando ele ataca, ele faz o Thiago Maia. É verdade que isso é sistema. E o esquema, eu aprendi que esquema é o sistema em movimento. Então, quando você olha o time defendendo, você vê um 4-4-2. Quando você vê o time atacando, você vê um 3-2-5. Mas o sistema é 4-1-3-2. Ele faz Thiago Maia, primeiro volante, aí ele faz Wesley, Bruno Henrique, Carboneiro. Ou Gustavo Prado, como foi no final de semana contra o Vasco. E lá dentro, Alan Patrick livre e Santos Borré. Então ele faz um 4-1-3-2. É assim que o Roger gosta de definir o time dele e eu entendo porque ele gosta de definir assim. O Alan Patrick é livre no sistema. Então ele é segundo atacante. Mas é um time que, com toda essa liberdade, ele não consegue ser incisivo. Ele está ganhando o jogo de 1-0 e está sofrendo durante os jogos e não consegue transmitir segurança para a torcida. Se o Fluminense jogar bem, ele pode vencer. O duro está se acreditar que o Fluminense vai jogar bem. Vamos ver o que vai acontecer logo mais, né? O Roger, quando utilizava o outro esquema com 3 volantes, a torcida também não gostou nada. Os resultados, inclusive, estavam muito ruins, né? Foi um Inter que entra aí na parada para o Mundial lá embaixo na tabela. Então, agora, mesmo não atuando tão bem, consegue se reerguer. A gente vai ver o que vai acontecer logo mais. Vamos de intervalo agora, vamos para o break no canal Alda TV, mas você já sabe que a gente continua aqui no YouTube. E na volta, vamos falar sobre o Flamengo, hein? Flamengo que entra em campo só amanhã,
mas os reforços continuam chegando. Cada hora é um jogador novo sendo apresentado. Essa janela está movimentadíssima no Mengão. A gente já volta.